Como que eu não conhecia esse livro antes? Fala galera, Gustavo Pinheiro aqui e esse vídeo vai ser um dissecando de A Propriedade da Rutu Modan, que é uma autora de quadrinhos israelense, né, mulher israelense, que é bem diferente do que a gente está acostumado a ler, né, e foi ganhadora do Eisner em 2014, então é um quadrinho muito maneiro, é um quadrinho premiado, que eu não conhecia, ele é emprestado de um amigo meu, um aluno meu inclusive, Braço Fabiano, e cara, achei muito legal, eu não esperava, não conhecia, não fazia ideia que isso existia. E aquele tipo de quadrinho, aquele tipo de serendipity, né? Aquela coisa que você descobre que você queria muito sem saber que você queria, né? E eu queria muito ter conhecido esse livro, que bom que eu conheci. Então vamos falar sobre a propriedade, tá? Antes de começar, não se esqueçam de seguir nas redes sociais todas, Twitter, Facebook, Instagram e aqui no YouTube também. Se você gosta do que eu faço aqui e quer me apoiar financeiramente, considere ser um apoiador do canal. Link na descrição para você fazer parte dos apoiadores. E a propriedade, vamos lá. É um quadrinho que, à primeira vista, parece uma vibe meio Maus, porque é sobre judeus que estão voltando para a Polônia para, enfim, resolver uma questão jurídica sobre a propriedade que eles tinham, né? Não era uma senhora, né, uma judia, que morava em Varsóvia, na Polônia, na época da guerra, ela teve que fugir, né? E aí, agora, atualmente, ela volta para a Polônia porque, aparentemente, um advogado achou um documento que diz que ela tem direito a uma propriedade em Varsóvia, né? Ela volta para meio que pegar essa propriedade de volta. Mas a história não é sobre isso, né? Essa é meio que a premissa, mas você descobre ao longo da leitura que é muito mais do que isso, é muito diferente de Maus nesse sentido, porque não é essa tentativa de desconstruir o judeu da época da guerra. É muito mais do que isso, né? Porque é uma história sobre drama familiar, é um drama familiar, é uma comédia, é uma questão histórica judaica. Enfim, tem muitos aspectos interessantes desse livro que valem a pena ser lidos e todos eles se complementam, né? Inclusive a parte dramática, a parte meio novela de que fulano não sabe que ciclano fez tal coisa e aí volta pra cidade que eles fizeram e aí você descobre que não sei o que fulano escondeu tal coisa. Isso é muito legal porque te mantém no suspense até o final, até o último momento da história. Você vê, cara, eu não esperava isso vindo, né? Realmente as surpresas dramáticas dos personagens são muito legais, principalmente porque os personagens são muito legais, né? São muito bem escritos, são muito bem representados, né? Porque uma coisa que eu acho muito legal nesse quadrinho, que eu vejo isso raramente ser feito, é que no final dele tem uma lista de créditos pros atores, né? Aqui tem uma lista de créditos pros atores, não autores, atores. Porque cada personagem aqui teve um ator, alguém posando pro desenho ser como ele é, né? Pro desenho ser expressivo. Então, os desenhos são muito expressivos, eu vou falar disso mais pra frente, mas principalmente porque tiveram atores, né? Então cada personagem é uma pessoa, de fato, que estava encenando as cenas, as posições e tudo mais. Então foi muito legal a linguagem gestual, né? O visual das coisas ficou muito bonito. Por conta disso, eram baseados em pessoas reais. E um parêntese rapidinho, muita gente faz isso, tá? Muita gente usa referência real para fazer quadrinho. Muita gente mesmo, quase todo mundo que você lê, provavelmente usa referência de pessoas de verdade. Mas ninguém acredita essas pessoas, né? Então a Rutu Modan, ela acreditou. Então ela de fato deve ter contratado essas pessoas, sei lá, pra posarem pra ela. Eu achei isso muito legal, é interessante, porque eu nunca vi isso acontecer. Então achei legal da parte dela. Eu queria salientar um dos personagens dessa história que é muito legal, que é um quadrinista, né? Ou um aspirante a quadrinista. Um cara que mora em Varsóvia, um polonês, e ele tem o sonho de ser quadrinista, ele desenha, ele tá sempre com o sketchbook na mão, assim. E esse personagem é meio auto-sátira, meio que auto-referenciado, porque no quadrinho, quando ele tá mostrando os desenhos, o desenho é tipo mega realista, então é muito mais realista do que o desenho do quadrinho. E ele fala que ele quer fazer um quadrinho como se fosse a Persépolis israelense, e meio que é o que esse quadrinho é. Então é uma auto-referência legal, achei interessante, né? Geralmente quando você faz esses quadrinhos meio que autobiográficos ou falando sobre a sua história, sobre, né, autoficção, que a gente chama lá na França, né? Eles acabam se autorreferenciando comicamente às vezes, e nesse caso deu muito certo, porque o humor funciona muito bem, cara. É engraçado. A velha é engraçada. A primeira cena é muito comédia. O quadrinho começa com uma sketch cômica, que é muito boa, sério. Então, assim, é um quadrinho que ele trata de temas pesados, temas de dramas familiares e tal, mas ele é engraçado. Ele não para de fazer piada com nada, sacou? Com nada. Eu acho isso muito legal. É um quadrinho que não tem medo de fazer piada das coisas. Como eu disse, ele é vencedor do Eisner e ele foi finalista também em 2014 no Angoulême, né? Lá na França, que é o maior prêmio europeu, né? De onde eu morava lá em Angoulême. E não venceu, foi finalista, né? Mas, cara, só de ser finalista em Angoulême já é um negócio, tipo, uau, sacou? Então é um quadrinho realmente que, se você não acredita em mim, acredite nos prêmios que ele ganhou ou foi indicado para, né? Vale a pena essa leitura de verdade. E agora falando do desenho, né? É um desenho que claramente é inspirado na linha clara do Hergé, né? Na Ligne Claire, que é um estilo que inspira um monte de autores europeus, se bem que, tecnicamente, Israel não é na Europa.
mas eles têm mais contato com a Europa do que com os Estados Unidos. Então, culturalmente pelo menos falando, né? Então, assim, é compreensível a linha clara influenciar muito essa menina. Mas, assim, é uma linha clara legal e eu gosto da linha clara, principalmente pelo fato de que eles se preocupam muito em representar os cenários de forma precisa e detalhista, né? Então, os cenários, as cidades, os carros, os interiores dos prédios são todos muito bem desenhados, detalhadinhos e direitinhos, mas os personagens são simples. Tipo, eles não são errados, não são feios, mas eles são simples, poucas linhas, né? Enquanto tem muita linha no cenário, tem pouca linha nos personagens. Isso cria um destaque nos personagens, né? Eles são o foco das atenções sempre. E eles são mais fáceis de você se relacionar. Porque quanto mais simples, quanto menos específico o personagem é, mais fácil eu me ver nele, né? Então eu gosto muito de como a linha clara funciona e funciona muito bem aqui, né? Mesmo não tendo um traço exatamente igual ao do RG, né? É menos caricato do que o do RG, porque é baseado em pessoas reais, né? Como eu disse, os atores. Mas ele é linha clara e é muito bonito como linha clara. Eu gosto bastante do traço dele. Dele o livro, dela a autora. Ele usa aqui alguns recursos de recordatório, né? Então, quando a velha tá falando do tempo que ela morava em Varsóvia e tudo mais, do passado, as cenas do passado são em sépia, porque elas imitam uma foto daquela época, porque aquelas fotos que você vê, quando você pega a referência daquela época, elas são fotos sépia. Então você fazer recordatórios que são fotos sépia, dá mais uma camada de nostalgia, de que é uma coisa velha, de que é uma coisa daquela época, né? E uma coisa que ela faz bastante é que, como ela tá indo pra Varsóvia e ela aparentemente fala inglês, né? Ela é a avó que morava em Varsóvia e ela vai junto com a neta pra Varsóvia pra reclamar essa propriedade, né? E aí a menina fala inglês. Ela fala inglês e, se não me engano, fala hebraico também, né? Porque ela é judia. Mas a avó, a velha, ela fala inglês, fala hebraico e fala polonês, né? E as pessoas em Varsóvia falam polonês, né? Algumas falam inglês, mas nem todas. Então, em vários momentos, tem essa questão linguística de que ela não entende quem tá falando. Às vezes a avó dela fala com alguém na recepção do hotel e ela não entende. Ou então esse cara que é quadrinista, que é polonês, ele fala com a avó em polonês e a menina fica tipo, o que tá acontecendo? Então, rola muito dessa interlocução entre línguas. E o legal é que, dependendo da cena, você entende essas falas do ponto de vista do personagem principal daquela cena. Então, se é uma cena que tá acompanhando a menina, o que tá em hebraico você não vai entender. Se é uma cena que tá rolando entre a velha e alguém, sei lá, polonês, você vai entender o polonês, porque a cena tá mostrando eles falando polonês desde o início, né? Então é legal como o ponto de vista da cena muda o que acontece nos balões, né? E aí quando você não entende algum balão, o balão tá com um rabisco, tipo assim, uma letra ilegível, porque é como se você estivesse ouvindo um ruído, mas você não está entendendo o som, né? Entendendo o que quer dizer. É uma metáfora visual para que você ouve alguém falando outra língua, você vê, eu estou ouvindo ruído, eu estou ouvindo barulho, mas eu não consigo fazer sentido desse barulho, então é só um rabisco, é só um ruído. E como é um quadrinho sobre intrigas, sobre essa situação das pessoas não sabendo o que está acontecendo e revelações e traições e tal, então você não saber o que está sendo falado pela outra pessoa, dá muito nervoso, você fica, cara, o que ela falou? Será que é coisa importante? Será que não é? Então é relevante pra trama isso, então eu achei muito legal. E por fim, ela usa aqui um efeito que eu gostei bastante, eu vi pela primeira vez isso em Paper Girls, eu até citei no outro vídeo Paper Girls, link aqui em todos os lugares, mas que é uma hora que ela tá meio desesperada, ela tá falando no telefone desesperada assim, e aí o balão, ele não tem a borda branca, né? Não tem um espaço entre o texto e o limite do balão. O texto vira uma textura no balão, ela tá tipo falando sem parar e nervosa e enfim, não consegue parar de falar, então o texto vira uma textura, você nem consegue ler tudo que ela fala, porque ela tá falando sem parar e virou uma textura, meio que quando ela começa a falar tanto que vira um barulho de fundo, né? Você não entende mais o que ela tá falando palavra por palavra, você entende só ela está falando, então é um recurso legal, usado como desespero, ela tá tipo desesperada assim, meu Deus, então funciona muito bem, isso funciona muito bem tanto aqui, tanto em Paper Girls, nos dois casos eu gostei bastante, eu quero usar esse recurso mais vezes nos meus quadrinhos. E é isso, é um quadrinho muito legal, recomendo fortemente. Quem quiser comprar, link na Amazon aqui na descrição. E, sério, vale a pena. Eu me surpreendi muito, fiquei muito satisfeito com essa leitura. E por mais leituras como essa, né? Leituras que você descobre sem querer e são muito legais. Se você leu e curtiu, comenta aqui embaixo o que você achou, né? É isso. Então, curte muito, se inscreve, já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!